Graça e paz sobre a tua vida. Como é simples vivermos o reino de Deus quando temos o entendimento. Não que seja fácil, não quer dizer que não teremos aflições, que não teremos problemas, mas se compreendermos a vontade de Deus, se compreendermos o seu plano, o processo de Deus, então as coisas ficam mais simples de serem encaradas, ficam mais simples de serem enfrentadas e a perspectiva que temos do mundo passa a ser uma perspectiva diferente, pois aprendemos a olhar segundo valores eternos e não conforme o pensamento natural que tanto nos domina. Lá na carta aos Hebreus, a gente pode aprender sobre isso, pois qual é a vontade do Pai? Que somos aperfeiçoados para cumprir a sua vontade. E o autor escreve sobre isso lá em Hebreus 13, no verso 20 e 21, que diz assim: Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Qual é a vontade de nosso Deus? O nosso aperfeiçoamento. O que significa sermos aperfeiçoados? Significa amadurecermos, termos a maturidade para compreendermos a vontade de Deus, compreendermos o seu plano, o seu propósito, o seu desejo e aprendermos a olhar as coisas segundo a perspectiva eterna, segundo os valores eternos. Nós precisamos entender isso. Não se trata da busca dos nossos interesses, do alcançar os nossos sonhos e nem de realizar os nossos propósitos, mas de entendermos e compreendermos o plano, o propósito do Pai e sermos aperfeiçoados nisso, ou seja, caminharmos rumo à santificação para a expressão plena de Cristo neste mundo, para revelarmos o Cristo ao mundo. Nós precisamos entender isso. Toda a vontade do Pai está em entendermos que temos que amadurecer, temos que crescer para revelarmos o Pai ao mundo, manifestarmos o seu reino, manifestarmos a sua glória. Na realidade, precisamos entender que tudo está relacionado a crescermos, a amadurecermos, a entendermos os valores eternos e a praticarmos, a vivermos segundo as virtudes de Deus, manifestando neste mundo, pois fomos comprados por um preço muito alto. Jesus Cristo foi a oferta para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que pudéssemos andar na sua vontade e viver seu querer. Nós temos que entender essas coisas. Não se trata dos nossos sonhos, não se trata dos nossos desejos e nem de alcançar o que achamos que merecemos, mas entendendo na realidade a natureza de Deus, entendendo a sua vontade para as nossas vidas, o que Ele planejou desde o início, sermos a sua imagem conforme a sua semelhança, para que, como filhos, nós o revelemos ao mundo, e tornemos a oração do Pai Nosso uma realidade, pois é através de nós que o reino se revela ao mundo e que a vontade do Pai se cumpra. A igreja Ele constituiu não para ser uma instituição, não para usar das pessoas, mas para que como família, como uma assembleia, como um ajuntamento, como lugar da presença de Deus, a gente possa, como família, ser a alegria da terra, revelar o reino. Mas para que isso seja viável, para que isso seja factível, ou para que isso se torne realidade, nós precisamos entender o propósito de Deus, entender a maneira de Deus agir e compreendermos que o que importa não é o resultado, mas o processo. Quando vivemos o processo da maneira de Deus, segundo o seu querer, sendo aperfeiçoados, crescendo, amadurecendo e ensinando outros a viver da mesma maneira, nós iremos como um fermento numa massa,
contaminando aqueles que estão próximo de nós, e estes, por terem sido contaminados pelo bom fermento, pelo fermento dos valores eternos, possa assim contaminar outros que estão próximos, e o reino de Deus vai crescendo em quantidade e principalmente na expressão de qualidade. Nós precisamos compreender estas coisas, precisamos rever nossos valores, rever o que temos buscado, para não vivermos uma religiosidade. A Carta aos Hebreus fala sobre isso, e isso é importante entendermos. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar nossa religiosidade de lado e vivermos na plenitude da vontade do Pai, sendo filhos, revelando o reino, revelando Cristo ao mundo, sendo seus imitadores. Não se trata de nada diferente disso. Uma vida cristã é simples. Ela está relacionada a amarmos uns aos outros como Cristo amou, fazendo da nossa vida uma oferta. Isso é ser aperfeiçoado. É vivermos o amor fraternal, a plenitude da vontade do Pai, sem o constrangimento de trair e ser traído, mas de entendermos que estamos num processo de crescimento, amadurecimento e expressão do Pai ao mundo. A gente precisa compreender estas coisas, precisamos honrar as pessoas, precisamos glorificar o Senhor, fazendo da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e ensinar outros a viver da mesma maneira. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.